Inter, hoje, se você for olhar, eu vejo o Inter muito parecido, muito perto do Flamengo, tá? Se você for olhar Atlético Mineiro hoje, eu também vejo muito perto, porque as ações impressionantemente deu muito certo. Salve, Alex! Tudo belezinha? Aí, pessoal, estou trazendo para vocês, em especial hoje, uma entrevista com Alex Meschini, tá? Ex-ídolo do Esporte Clube Internacional, campeão por Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão gaúcho, né? E um dos melhores jogadores que já passou aqui pelo Inter. Hoje, Alex é comentarista do Sport TV, né? Principalmente o programa Troca de Passes após as rodadas noturnas, sempre do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outros jogos entre si. Alex já está por aí, então vamos lá. Alex, primeira pergunta, Alex. Qual a tua visão do Inter de hoje? Fala, Alex. Prazerzaço, cara. Não, o pessoal tá falando o que o campo tá dizendo, né? Que realmente é um time que tá ajustado, é um time que tem já uma base, é um time que tem opções, é um time que o Diogo falou sobre investimento, mas os investimentos até que fizeram, que foi questão do Wesley, quando veio, chegou, deu certo. Você pega Vitinho, agora chegou, deu certo. O Tabata, quando chegou ano passado, se for ver, ele acabou indo bem. Isso tudo tem mão realmente do treinador, né? De um grupo que acolhe bem todo mundo que chega, mas é um treinador que está conseguindo colocar uma cara e está conseguindo desenvolver o time. Então todo mundo coloca realmente o Inter entre os favoritos. Ninguém sabe o que vai acontecer durante o campeonato, vai machucar mais, vai machucar menos. A janela de meio de ano se vende jogador, mesmo que você não contrate, mas você de repente vai vender alguém porque você faz uma boa campanha. Tem um pouco disso. Entre essas datas apertadas, jogo em cima de jogo, eu acho que uma coisa que faltava também um pouco para o Inter, o Romero veio para ajudar a questão do Alan Patrick, mesmo que não seja no mesmo nível. Mas todo mundo fica muito animado de ver, assim, tem um respeito muito grande pelo que o Inter vem fazendo. Beleza, Alex. Uma segunda pergunta. Qual a importância do Roger Machado nesse contexto todo que você falou aí em relação ao Inter? Por favor, fale-nos. Não teve projeto vencedor que eu tive a felicidade de participar mal dirigido, né? O Inter, se a gente for ver, logo que o Tite chega, ele teve coisas assim, de tipo de trabalho, do que ele estava colocando, que tinha 2 treinos, ele colocava a gente para almoçar e dormir ali no Milênio aí do lado, enfim, alguns tipos de conduta que deu uma desagradada na galera. Mas a parte de campo bem dirigida, no sentido de ter uma direção. E essa direção, ele tem a competência, que o Roger sempre teve. E conhecendo o Roger, né, eu morei ali no condomínio dele, a gente tinha a felicidade de conversar, se encontrar, conversando com o Tinga, que eles são super amigos. Ele é um cara super gente fina, só que eu nunca trabalhei com ele no dia a dia. Só que ele tem esse cara do dia a dia para ajudar em alguma característica de um treinador igual ele. Não que ele seja sisudo nem nada, ele é um cara inteligentíssimo e que melhora o tipo de atleta. Só que os outros trabalhos que ele passou, que teve até times bons no Palmeiras, Atlético Mineiro, de repente faltou algo. E essa questão do paixão tá junto com ele para vestiário, assim, para algumas sensibilidades, é importante demais. Então, ele tendo um time bom, só a volta, a oportunidade que ele teve no Juventude, que ele voltou para o mercado, ajudou realmente ele. Beleza, Alex. Alex, tu que viveu de futebol, conviveu nos vestiários, principalmente vestiário do Inter por muito tempo, né? Daquele Inter campeão, grupo excelente. Qual é a importância do grupo nesse processo para ser um clube campeão? Fale-nos, Alex. É total, Vitão. A pergunta ela é boa pra caramba, porque assim, não é que às vezes os atletas ou alguns atletas não querem. Só que o ser humano brasileiro, ele tem uma peculiaridade que ele se enjoa muito fácil, ele se cansa muito fácil, ele tá ali vestindo a camisa, mas ele não percebe que ele tá um pouco fora de sintonia. E esse time, ele se demonstrou, porque ele começou antes da tragédia, ele começou o ano bem, tomou a pancada de escapar, de cair, na verdade, né, no gauchão.
e perder de novo e ver o Grêmio ser campeão. Então isso ficou ferido ali, e enquanto você não consegue confirmar, seja com um título ou bons momentos com frequência, se falando de repente de Brasileirão, isso também te gera dúvidas internamente. Por isso que você precisa ter um tipo de experiência para que esse vestiário ele ande no mesmo lugar, ele ande no mesmo rumo. Foram chegando jogadores que ajudaram muito também nesse sentido, que a gente viu, o Rocher é um deles, já tinha de repente mercado. Isso eu falava com o Dali antes dele entrar. O Dali vinha aqui para o Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, né? Mas a gente se encontrava, às vezes se falava. Então, lideranças com sentido. Porque tem lideranças que são mais quietas e de atitude, só que ele precisa ser comandado mesmo. Mas você precisa ajudar, ter um leque de lideranças, porque as mesas elas são diferentes. Os bate-papos eles não são sempre na mesma roda. Então eu preciso ter algum líder desse tipo positivo para falar, opa, calma, você tem direito de reclamar, mas vamos por aqui, sabe? Você vai contornando para colocar todo mundo no mesmo rumo. O Inter começa o Brasileirão super bem, e aí vem a tragédia. Depois da tragédia, ele empata alguns jogos, vem com um pouco de dificuldade em finalizar um pouco mais, que carregava já do Cudê. Mas sempre o ambiente de atleta, se você conseguir acertar nas características desses líderes, você vai conseguir ter uma possibilidade maior de fazer eles enxergarem o porquê que eles estão ali e enxergarem essa questão do comando e acrescentar para esse comando. Porque eu tenho certeza que o Roger já teve como atleta e já também super vitorioso. Então isso também já é uma bagagem importante. Mas ele também já participou de projeto que deu errado. E os jogadores às vezes querem, mas eles querem muito solto. Esse negócio de às vezes eu não corro para trás igual, eu não aceito as decisões do treinador igual, como se eu estivesse jogando. E o Inter parece que ele conseguiu encontrar esse meio, e aí eu falo de novo a chegada do D'Alessandro com o Mazzucco. O D'Alessandro não tem nem o que dizer, ele dá uma acalmada naquela condição, porque ele também já mostra humildade, ele com o Alessandro Barcelos, de falar assim, poxa vida, nós dois, a gente estava se bicando por algo, a gente colocou isso para baixo porque o Inter é maior. E aí você realmente tira um certo peso de algo, e os jogadores vêm e falam, opa, agora nós temos um costa larga aí também para ajudar a gente. E tudo que você vai conversar individualmente, você fala, poxa vida, cara, é isso. Às vezes o Roger tá trabalhando de alguma maneira e os jogadores que não enxergam algo, chega alguém assim, que aí você senta frente a frente, você faz os caras enxergar, então você retoma. Só que para você dar sequência nisso é muito difícil, porque você pode ter elencos maravilhosos individualmente, pode até jogar alguns jogos bons, mas daí para você construir isso, o ambiente, para você ser campeão de coisas importantes, é outro patamar. Por isso que eu venho falando que essa conquista do Inter do Gauchão foi super importante para perder um pouco de um estigma de que esse time, esse elenco é muito bom, joga bem, mas não vence. E você carregar algo de não vencedor ou de perdedor é meio complicado. Beleza, Alex. Alex, hoje você como comentarista da Sport TV, né, principalmente do programa Troca de Passe, você assiste vários jogos durante a semana, né? Semana e fins de semana. Então você já deve ter uma outra visão e uma visão mais ampla de tudo que está ocorrendo e de todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Em que prateleira você coloca o Inter hoje? Por favor. Eu acho que o Flamengo ele tem ainda mais opções, né, como atletas. Não que o atleta mais caro necessariamente ele vá render. Precisar render, ele é mais caro porque em algum momento ele atingiu um nível que se valorizou, né? Isso é um fato. Mas que vai render mais do que o Vitinho, que veio numa condição que veio do Red Bull Bragantino. Isso não é uma certeza. Só que tem mais jogadores nesse nível. Isso é um ponto. Que pode dar um treinador e um clube super bem estruturado, e um clube já vitorioso, um time vitorioso, junto com um treinador também vitorioso, que tem ideias espetaculares de futebol. A sequência disso, você precisa ter sim elenco. Se você não tiver opções e não saber
dosar tudo isso, você vai se desgastar ao ponto que você às vezes não percebe, que você se desgasta, não somente o risco de você se machucar, mas ao mesmo tempo você pode entrar num funil de escuridão que você se perde aquelas 4, 5, 6 rodadas que pode culminar de repente numa perda de algum título, de alguma conquista. Eu vejo o Inter hoje, se você for olhar, eu vejo o Inter muito parecido, muito perto do Flamengo, tá? Se você for olhar Atlético Mineiro hoje, eu também vejo muito perto, porque as ações impressionantemente deu muito certo, né? Logo que chegaram para fazer esse time, um time chato, competitivo, como o Cuca gosta. O Palmeiras, eu vejo um time super competitivo, mas um futebol abaixo desses, penso eu. E o jogo contra o Botafogo já trouxe de novo a expectativa de um time que tinha se perdido sem comando. E agora chega um treinador, ele arma 3 volantes mesmo para fazer um 4-1-4-1 com os 2 caras de beirada, mais o centroavante. Ele consegue fazer um jogo melhor do que o Palmeiras na casa dele. Então coloca o Botafogo também ali. O Flamengo um pouquinho acima. Eu acho que nesse sentido é até normal e natural de falar um pouco, mas a diferença não é tão grande. O Palmeiras, que tem excelentes jogadores, se jogar e render tudo mais além do que o Estevão faz de diferente, eu coloco esses times nesse patamar. Bahia, a gente não sabe se vai sustentar, mas é um time que já demonstrou ser muito bom, mas vai ter 2 competições importantes agora. Mas eu vejo o Inter, muito falando especificamente, mas eu acho que Inter, Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, um pouquinho abaixo ali, mas com a diferença entre os mesmos times, eu acho hoje muito parecido. Com qualidade, capacidade, competência, eu acho muito parecido. Beleza, Alex. Valeu. Então aí está, né? A entrevista com Alex Meschini. Obrigado, Alex, pela participação e até uma próxima. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, né, tá aí as respostas do Alex sobre o Internacional, sobre a situação atual, né? Sobre a importância de vestiário aqui e a atuação do nosso treinador, Roger Machado. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para nós alcançarmos o maior número de visualizações possível e, consequentemente, aumentarmos o número de inscritos, né? Beleza? E se quiser a camisa do Inter, essa nova, não é essa aqui que eu estou vestindo, que essa aqui é a dos ex-atletas, né? Essa aqui é antiga, ó. Olha aqui só, ó. Ex-atletas. Essa aqui não tem à venda, essa é exclusiva. Mas se quiser uma nova dessa agora, aí da Adidas, né? Manga curta ou manga comprida, inscreva-se no canal e ative-se. Inscreva-se no canal. R$ 4,99, valor de uma Coca-Cola. Essa é muito pão duro se inscrever no canal, né? Dá aquela força, tá? Beleza? Tchau, fui. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Até amanhã contra o Cruzeiro. Vamos fazer o Cruzeiro virar tostãozinho.